A primeira fase do modernismo no Brasil é chamada de fase heróica e se estende de 1922 até 1930. Lembre-se que o modernismo foi um movimento artístico, cultural, político e social bem amplo, e no Brasil ele foi dividido em três fases, onde cada uma delas apresentava suas singularidades segundo o contexto histórico inserido. Vou falar um pouco sobre o contexto histórico da primeira fase modernista. Ele nasce no período denominado Entre Guerras, visto que a Primeira Guerra Mundial ocorreu de 1914 a 1918 e a Segunda de 1939 a 1945. No Brasil, o período vigente é a primeira fase da República, chamada de República Velha. Esse contexto esteve marcado pelas oligarquias cafeeiras e as oligarquias do leite. As oligarquias cafeiras eram em São Paulo e as oligarquias de leite eram em Minas Gerais. Nesse momento, as oligarquias dominavam a cena política, se alternando no poder e impedindo a eleição de indivíduos de outros estados. Ademais, a queda da Bolsa de Nova York em 1929 resultou numa grande crise mundial refletida na sociedade de diversos países. Esse evento foi responsável pelo início da Segunda Guerra Mundial e os governos totalitários que surgiram na Europa: nazismo, fascismo, franquismo e salarismo. Vou falar um pouco sobre as características do modernismo. Em linhas gerais, o modernismo apresenta as seguintes características: anti-academicismo, experimentalismo, crítica à tradição, nacionalismo, desconstrução, renovação estética, fragmentação, liberdade formal e entre outras. Os autores da primeira fase do modernismo no Brasil ficaram conhecidos na esfera artística, principalmente na literatura e artes plásticas. O movimento nasceu a partir de influências de estilos como o cubismo e o futurismo, iniciativas vanguardistas da Europa. Os artistas modernistas que ganharam destaque no primeiro momento do movimento foram os integrantes do chamado Grupo dos Cinco. O grupo era formado por Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti Del Pichia, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. O escritor Mário de Andrade tem obras de romances, poemas e críticas, como destaque o romance modernista Macunaíma, considerada a obra-prima da literatura brasileira. E por mencionar o termo brasileiro, a valorização da cultura do nosso país é a marca presente nas palavras de Oswaldo de Andrade. É dele o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e o Manifesto do Antropófago. A exemplo do estilo das produções feitas por Oswaldo de Andrade está Os Poemas de Vício da Linguagem, livro publicado por Menotti Del Pichia. O gosto pelo cotidiano não fica restrito aos trabalhos de Oswaldo de Andrade. A artista plástica Anita Malfatti usa as cores e contornos do estilo expressionista para mostrar coisas como o olhar fixo de uma jovem, uma moça com os cabelos pintados e até os ventos que balançam as árvores. A artista plástica que faz parte do Grupo dos Cinco é a Tarsila do Amaral. Ela pintou obras com o intuito de expor as paisagens rurais e urbanas do nosso país, sempre levando em conta a diversidade da nossa fauna, flora e folclore. E uma de suas obras mais conhecidas é a Abaporo.